Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre sistemas peer-to-peer. Vamos analisar como funciona a distribuição de arquivos em sistemas peer-to-peer. Em um sistema cliente-servidor, a distribuição do arquivo, o servidor ele deve enviar uma cópia do arquivo para cada um dos clientes, para cada um dos peers. Isso vai implicar em uma enorme carga de trabalho no servidor e vai justamente implicar também em um grande consumo da largura de banda do servidor. Em sistemas peer-to-peer, por outro lado, cada peer ele pode redistribuir a porção de arquivo que ele recebeu para outros peers. Dessa forma, o trabalho que antes era só realizado pelo servidor, ele pode ser distribuído, dividido entre os peers do sistema. Vamos assumir algumas variáveis. O i será a taxa de upload para o iésimo peer. di será a taxa de download para o iésimo peer. f será o tamanho do arquivo a ser distribuído em bits. E o tempo de distribuição será quanto tempo levará para fazer com que uma cópia do arquivo alcance cada um dos peers. Então aqui nessa figura nós podemos ver na parte superior à esquerda o arquivo F está inicialmente armazenado no servidor. E justamente o servidor ele utilizará sua taxa de upload, o S, para enviar para todos os demais nós da rede. Lembrando que cada peer, se tratando de sistemas peer-to-peer, ele vai fazer o download, como também ele vai enviar chunks, pedaços dos arquivos que ele já possui. Por isso há duas setas, upload e download. Vamos começar analisando o modelo cliente-servidor. No modelo cliente-servidor, nenhum peer vai auxiliar o servidor na distribuição do arquivo. Dessa forma, o servidor deve transmitir uma cópia do arquivo para cada um dos N peers. Dessa forma, o servidor precisa transmitir N vezes F bits, um bit para cada nó do sistema. Uma vez que a taxa de upload do servidor é igual ao S, o tempo para distribuir o arquivo deve ser, no mínimo, N vezes F dividido por S. Então, aqui, basicamente, estamos utilizando a fórmula de física. ΔT é igual a ΔX sobre ΔV. O peer com a menor taxa de download, denominada dmin, ele não pode obter o arquivo em menos que f, que é a quantidade de arquivo, dividida pela sua taxa de download. Dessa forma, nós podemos concluir que o tempo mínimo de distribuição do arquivo é, pelo menos, o máximo entre, no primeiro argumento, o tempo total que o servidor vai levar para enviar esse arquivo para todos os nós da rede e, como segundo argumento, o tempo do nó mais lento. Dessa forma, nós podemos concluir que esse tempo de distribuição mínimo ele cresce linearmente com o número de peers. Por exemplo, no cenário com n igual a 10, n igual a 1000, esse tempo está crescendo de forma linear por conta do primeiro parâmetro, que é justamente n vezes f no numerador. Isso posto, vamos então entender como a arquitetura peer-to-peer se torna mais eficiente. Quando um peer ele recebe algum dado, ele pode utilizar a sua própria capacidade de upload para redistribuir os dados para outros peers. Desse modo, o tempo de distribuição ele vai depender como cada peer ele vai distribuir as porções dos arquivos que ele já possui para os outros. No início da distribuição, apenas o servidor ele possui aquele arquivo, como suposição inicial. Então, o servidor ele deve enviar cada bit daquele arquivo pelo menos uma única vez nos seus links de acesso.
Dessa forma, o tempo mínimo de distribuição é pelo menos F dividido pela taxa de upload do servidor. Dando continuidade, o nó com a menor taxa de download, denominada dmin, ele não pode obter o arquivo em menos que F dividido por dmin. E a capacidade total de upload do sistema é igual à taxa de upload do servidor somada às taxas de upload de cada um dos peers individuais, pois, num cenário ideal, todos os peers eles estarão envolvidos no recebimento e no envio de partes do arquivo. Com isso, o sistema ele deve fazer o upload de F bits para cada um dos N peers, entregando um total de N vezes F bits. Porém, o envio desses N vezes F bits não pode ser feito a uma taxa maior do que o total, que é justamente a taxa que assume a participação do servidor e de todos os N peers. Dessa forma, o tempo é pelo menos N vezes F dividido por o total. Com isso, nós podemos concluir que o tempo mínimo de distribuição para um sistema peer-to-peer é maior ou igual do que o máximo entre a taxa, o tempo decorrido de envio pelo servidor, como primeiro argumento, o tempo de recebimento de download pelo nó mais lento e o tempo de envio total, que justamente considera a taxa de upload total, indicada pelo denominador do terceiro argumento. Dessa forma, nós podemos ver que quanto maior o número de peers, justamente vai ocorrer uma diminuição do tempo mínimo de distribuição. Então, comparamos então nesse gráfico o tempo somente em função do número de peers no sistema do cliente-servidor, que cresce linearmente, enquanto o modelo peer-to-peer ele possui um crescimento muito menor. Mostrando então por que motivo o sistema peer-to-peer ele apresenta um avanço em relação ao modelo cliente-servidor. Muito obrigado!